Olá, gente. Então, nessa nossa última unidade, a gente vai iniciar falando sobre os pesticidas, né? E nessa aula de hoje, mais especificamente, os pesticidas organoclorados, né? E aí, assim, quando a gente fala em inseticida ou pesticidas, né? A gente está se referindo a essas substâncias que matam ou então controlam, né? Um organismo que é indesejável para o que eu estou querendo. Então, essa figura, ela mostra os vários tipos de pesticidas que a gente tem, né? Por exemplo, o acaricida, que são os ácaros, a bactericida, que são bactérias, e por aí vai, né? É uma figura, é uma tabela que mostra justamente esses principais pesticidas, né? E aí a gente tem basicamente três tipos que são realmente mais importantes para a gente. Os primeiros são os inseticidas, né? Que são aquelas substâncias que matam os insetos. A segunda são os herbicidas, né, que são compostos que matam plantas, alguns tipos de ervas que são daninhas, enfim, que eu não tenho interesse, né, de ter por perto, que dessas ervas elas podem acabar com outras culturas, né, e os fungicidas, né, que são substâncias que controlam o nascimento de fungos, né, e principalmente para proteção e estocagem de sementes, né, antes de serem plantadas. Então, você coloca esses fungicidas para evitar que os fungos eles possam aparecer nessas sementes, né? Então, aqui a gente tem alguns inseticidas tradicionais e como maior motivação para uso, a gente tem o controle de doença como malária, febre amarela, peste, doença do sono e por aí vai. Então, são pesticidas que são utilizados para eliminar alguns tipos de insetos, né, insetos que podem fazer mal principalmente à nossa saúde, né? E outra razão para uso é justamente a prevenção de insetos que atacam ou que podem atacar culturas de alimentos, tá bom? Então a gente sabe que a nossa população está cada vez maior, a gente está precisando cada vez mais de alimento. Então na agricultura, por exemplo, existem alguns tipos de insetos que eles acabam consumindo algumas determinadas plantas, né? E aí eu preciso fazer uso dos inseticidas. Então os organoclorados, eles foram desenvolvidos lá na Segunda Guerra. Aqui a gente traz outra informação de que pequenas quantidades de compostos orgânicos eles são necessários para ser eficazes contra algumas pragas. Ou seja, menos produtos químicos eu vou precisar colocar no meu ambiente, se eu utilizar alguns tipos de inseticida. E a vantagem é que geralmente eles são menos tóxicos, né, para os humanos do que os inorgânicos e os organometálicos. Esses que são organoclorados, tá? Que tem como cloro na sua base, né? Aí aqui a gente fala um pouco sobre a propriedade desses organoclorados, né? Eles são estáveis, né, frente à decomposição, degradação no ambiente. A solubilidade é muito baixa em água, exceto na presença de oxigênio ou nitrogênio nas moléculas. Então, se ele é pouco solúvel em água, significa que a água ele não tem uma capacidade muito grande de se acumular numa determinada água, né? Além disso, alta solubilidade em ambientes lipofílicos, ou seja, em gordura, né? Tecidos adiposos de matéria viva, e toxicidade relativamente alta para insetos, mas relativamente baixa para humanos, ou seja, ele é seguro se eu souber utilizar na dosagem certa, né? Ele termina matando o inseto, mas ele não provoca nenhum problema para os humanos, ok? Aí aqui a gente tem como exemplo o hexaclorobenzeno. Ele é estável, fácil de preparar a partir do clorobenzeno e foi muito usado depois da Segunda Guerra como fungicida na agricultura, né? E ele é um subproduto na indústria química e em processos de combustão. Então eu posso produzir e às vezes ele é produzido como um subproduto de uma indústria química. Né? O outro exemplo é 1,4 de clorobenzeno, né? Ou 1,4 de clorobenzeno, que é usado como tipo de naftalina doméstica e desodorizador dos vasos sanitários e baldes de lixo. Às vezes, na nossa própria casa a gente utiliza, né? Em algumas situações esses compostos aí, tá certo? Então, assim, um dos pesticidas que foram muito utilizados foram o DDT, né? Que é o diclorodifeniltricloroetano, tá? E até hoje a gente utiliza esse termo de dedetizar, né? Eu vou dedetizar minha casa. Então, dedetizar, que muitas pessoas confundem com detetizar, né? Ele vem justamente do DDT, tá? Que é o dicloro, difenil, tricloroetano. Então, depois da sua introdução, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado em excesso nos anos 50 e 60, basicamente lá na agricultura, lá nos Estados Unidos. Então, essas fotos elas mostram mais ou menos o que é que eles faziam, né? Com as pessoas, às vezes para livrar as pessoas de alguns tipos de carrapato, pulga, piolho, né? Então, assim, a concentração no meio ambiente causou a diminuição da capacidade de reprodução dos pássaros. Isso foi dos grandes problemas na época, tá?
Aí aqui a gente tem a estrutura do DDT, né? Que é um etano substituído, então eu tenho um etano aqui, e esse etano ele é substituído, na verdade, os hidrogênios, digamos assim, eles são substituídos por cloro, né, ou por outros compostos, tá bom? Muitas espécies de animais metabolizam o DDT por eliminação do ácido clorídrico, né, criando um derivado do eteno. Então, assim, a gente tem o DDT e a partir de alguns animais que conseguem metabolizar esse DDT, a gente tem o DDE, né, que é um metabólito desse DDT. Tá ok? Então, aqui quando a gente fala no DDE, né, na gordura corporal, a gente está relacionando esse DDE com a persistência, né? A dificuldade de retirar ele do meio ambiente, né? Então, essa persistência, ele se deve à pressão baixa de vapor, ou à baixa pressão de vapor, ou seja, ele evapora muito pouco, né? Uma baixa reatividade com respeito à luz, né? E aos compostos químicos e micro-organismos do ambiente. Isso faz com que ele não reaja com muita coisa, permanecendo lá no meio ambiente e a baixíssima solubilidade em água, tá bom? Então, a gente tem, assim, todos, né? Nós temos algum DDT estocado em nossa gordura corporal. Na gente, nos humanos, a maioria desse DDT é ingerido e lentamente eliminado. Na verdade, o maior estoque de gordura humana é o DDE, que foi convertido a partir do DDT presente no ambiente, tá bom? Então, tanto o DDT como o DDE, eles são persistentes, né? Aqui algumas informações que, graças às restrições e proibições, as concentrações ambientais do DDT e do DDE em países desenvolvidos, eles diminuíram muito a partir ali do início e meados dos anos 70, né? Mas apesar disso, os níveis de DDLs permanecem altos em algumas regiões como América Central, do Sul, México, África, onde esse DDT ele foi usado mais recentemente, foi mais difícil de retirarem, né, esse DDT, tá bom? Então aqui a gente tem a acumulação desses organoclorados em sistemas biológicos, né? A gente tem a bioconcentração, que é a difusão dos compostos da água para o tecido gorduroso, certo? Então, assim, quando esse DDT, por exemplo, ele está, ou os orgânicos clorados como um todo, né? Ele está na água, ele passa para os tecidos gordurosos, basicamente de peixes, né? Que são os animais que convivem com a água, que estão presentes na água. Tá? Isso é o que a gente chama de bioconcentração, né? E aí tem como medir esse fator de bioconcentração, que é o FBC, né? Que é a razão do equilíbrio da concentração de um composto químico específico em um determinado peixe para o valor dissolvido na água. É como se fosse uma relação entre a quantidade da concentração desse composto químico específico que eu tenho na matéria orgânica, em um animal, em relação àquele que eu tenho na água, né? Para isso a gente tem esse coeficiente de partição orgânica água, tá? Que é o que mede justamente a concentração desse composto químico né, que está dissolvido, que está adissolvido, digamos assim, na matéria orgânica ou na gordura, por exemplo, e o da água, tá certo? Então, a gente tem também a biomagnificação, que é o aumento da concentração ao longo da cadeia alimentar, né? Então, aqui eu tenho o composto químico, os peixes ou os animais marinhos menores, eles comem, né? Eles se alimentam desse produto químico. Os outros animais que são maiores se alimentam desses animais menores e assim a gente vai, tá? A gente tem a biomagnificação, né? Assim, o composto biomagnificado significa que a concentração aumenta ao longo da cadeia alimentar. E basicamente termina na gente, né? Porque a gente termina consumindo esse peixe aqui que já tinha sido contaminado, né? A partir da alimentação de outros animais menores e ele termina na gente, tá? E ele fica acumulado, né, na gente. Aqui a gente tem um outro pesticida que é o DDD, né, o para-diclorodifenil dicloroetano. Aquele era o DDT, né, que era o tricloroetano. Então, é o produto da degradação ambiental do DDT, né, e acontece a partir da substituição do cloro do grupo CCl3 por um hidrogênio, né? E assim, aqui como observação, a gente tem que os cientistas desenvolveram análogos ao DDT, que possuem as mesmas propriedades inseticidas, mas são mais biodegradáveis. Como exemplo, o metoxicloro, tá? Que é dado por essa fórmula química aqui. Tá ok? Então, por fim, a gente tem aqui outros inseticidas que também são organoclorados, né? Como o toxafeno, que é um inseticida formado por mais de 600 compostos e é resultado da cloração parcial do hidrocarboneto canfeno,
produzido por meio de extratos de árvores de pinho, né? Proibido em 1990, é extremamente tóxicos para o peixe, ou seja, por causa da bioacumulação. Além disso, é considerado um poluente orgânico persistente. Ok, gente? Então era isso. Abraço.